Meu nome é Benjamin. Estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é o remanescente temente a Deus. O conceito de remanescente é um tema importante em toda a Bíblia e representa um grupo de pessoas que permanecem fiéis a Elohim, apesar da apostasia generalizada ou do julgamento. Este tema pode ser encontrado tanto nas Escrituras Sagradas, ou seja, no chamado Antigo Testamento, quanto na Brit Hadashah, o chamado Novo Testamento, onde o remanescente é frequentemente retratado como um farol de esperança e um testemunho da aliança duradoura de Elohim com seu povo. Embora pareça ser um tema bastante raro, o conceito de remanescente aparece supostamente centenas de vezes na Bíblia. O que significa quando Elohim ressuscita um remanescente? Em termos simples, um remanescente significa uma pessoa ou várias pessoas que cumprem a intenção de Elohim para o todo, quando o todo não pode ou não quer cumpri-la. Tomemos Noé como exemplo. Numa época em que toda a terra estava cheia de violência e pecado, havia um homem que era o único justo e agradável a Elohim. O remanescente de crentes que existira nos últimos dias, quando a situação na terra estiver pior, imediatamente antes da volta de Yeshua, tem um significado especial. Em hebraico existem 3 palavras para remanescente: Sha'ar, Yatar e Playa. Sha'ar encontramos em Gênesis 7, 23. Assim foi destruído tudo que havia sobre a face da terra, desde os homens até os animais, os répteis e as aves do céu. Tudo foi destruído da terra. Só Noé ficou, Sha'ar, e o que estava com ele na arca. O significado de Sha'ar é que apenas Noé foi salvo do dilúvio com a sua família. Ele foi o primeiro remanescente. O que esse conceito nos mostra? Elohim salvará um remanescente como Noé. O que tornou Noé digno de permanecer? Noé era um homem justo, tzadik, irrepreensível, tamim, entre seus contemporâneos. Noé vivia com Elohim. Gênesis capítulo 6, verso 9. O que significa justo? Seguir um caminho reto, não tortuoso. Seguir um caminho reto significa andar em conformidade com Elohim. Porque se está em conformidade com a Torá, suas instruções. Não é preciso ser perfeito, andar em justiça, também o processo de crescimento. Elohim vê o nosso coração. Noé também é descrito como irrepreensível, tamim. Essa é a mesma palavra usada para descrever os animais que deveriam ser sacrificados no templo. Eles precisavam ser impecáveis, tamim. Aplicado a nós, isso significa estar sem pecado. Justo não significa perfeito, mas um desejo sincero de crescer mais perto de Elohim, querendo agradá-lo através da caminhada diária com Yeshua em humildade. O remanescente é visto como um pequeno grupo fiel de crentes que permanecem fiéis aos ensinamentos e mandamentos de Elohim, mesmo quando a maior parte da igreja ou da sociedade se desviou do caminho da justiça. Naquela época, o dilúvio foi a grande aflição. Para nós, será a grande tribulação. A segunda palavra hebraica para remanescente é yatar, que encontramos em Gênesis 32, verso 25. E Jacó ficou, yatar, sozinho. Então o homem lutou com ele até o amanhecer. A terceira palavra é playa, que encontramos em Esdras 9, 8. E agora, por um breve momento, recebemos a graça de Yah, nosso Elohim. Ele nos deixou resgatados. Em hebraico está escrito aqui um remanescente para fugir e nos deu uma estaca de tenda em seu lugar santo. Elohim sempre deixa um remanescente
O que é bonito no plano de Elohim é que ele promete que sempre haverá um remanescente que permanecerá fiel a ele. Em Ezequiel 6, 8 ao 10 diz: Mas deixarei o remanescente, quando tiverdes aqueles que escaparam da espada entre as nações, quando fordes dispersos pelas terras. Então os vossos sobreviventes entre as nações, para onde foram levados cativos, se lembrarão de mim, que quebrei o seu coração adúltero, que se desviou de mim, e os seus olhos que seguiram os seus ídolos. E eles sentirão repulsa por si mesmos por causa das más ações que cometeram, por todas as suas abominações. E reconhecerão que eu, Yah, não falei em vão ao lhes infligir este mal. Também em Romanos 9, 27, encontramos a promessa de que o remanescente será salvo. Isaías clama sobre Israel: ainda que o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Especialmente nos Salmos, fala-se muito dos justos e sinceros, como por exemplo no Salmo 32, verso 11. Alegrai-vos em Yah, e exultai, ó justos, e regozijai-vos, todos vós que sois sinceros de coração. E naturalmente o próprio Elohim é justo. Deuteronômio 32, verso 4. A rocha perfeita são as suas obras, pois todos os seus caminhos são justos. Um Elohim fiel e sem engano, justo e reto é ele. É muito importante que entendamos o conceito do remanescente. Por quê? Porque Yeshua disse que no final será como nos dias de Noé. E Noé era um remanescente. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias antes do dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 ao 39. Isso significa que, na vinda do Filho do Homem, haverá novamente um remanescente. A propósito, só para constar, porque não é o nosso tema, quando vemos os mega casamentos luxuosos que são celebrados hoje em dia, este discurso de Yeshua também nos lembra que estamos no fim dos tempos. Como já é mencionado, o conceito de remanescente aparece em toda a Escritura. José também mencionou a palavra remanescente. Gênesis 45, verso 7. Mas Elohim me enviou diante de vocês para lhes deixar um remanescente na terra e preservar a vida de vocês para uma grande salvação. Tradução alemão Elberfelder. Ou na tradução de Lutero. Mas Elohim me enviou diante de vocês para que lhe deixasse um remanescente na terra e preservasse a vida de vocês para uma grande salvação. As palavras traduzidas como deixar um remanescente ou deixar sobrar são a palavra hebraica sum. Elohim tinha um objetivo que era preservar o remanescente para um propósito. Ele queria preservar um remanescente para que eles permanecessem vivos e pudessem escapar. A palavra hebraica para isso é pleta. Assim José nos diz que o remanescente é estabelecido para desempenhar um papel específico e que no momento do julgamento eles serão os que sobreviverão e escaparão, enquanto os outros não sobreviverão. Agora nos voltamos para Elias, que também tem muito a nos dizer sobre o remanescente. Lembramos que Elias desafiou o rei Acabe e os sacerdotes de Baal para um julgamento de Deus no Monte Carmelo. Enquanto Baal não respondeu, Elohim atendeu a oração de Elias e enviou fogo do céu. Esse milagre revelou o poder de Elohim e levou à execução dos sacerdotes de Baal. 1 Reis 18. Depois disso, Elias fugiu porque temia por sua vida. Mais tarde, em sua fuga, em 1 Reis 19, verso 8, Elias caminhou 40 dias e noites até Horebe, a montanha de Elohim,
depois de ter sido fortalecido por um anjo. Essa jornada lembra a caminhada de 40 anos de Israel pelo deserto e o encontro de Moisés com Elohim em Horebe. Os versículos mostram o cansaço de Elias, mas também o cuidado de Elohim. Apesar do desespero de Elias, por se sentir sozinho e perseguido, ele recebe força para o caminho. O número 40 simboliza um tempo de provação e preparação. Horebe, como destino, enfatiza que Elias terá um encontro mais profundo com Elohim. Elias diz a Elohim, 1 Reis 19:10, eu tenho zelado intensamente por Yah, o Elohim dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei sozinho, e eles procuram tirar-me a vida. A resposta de Elohim não vem na tempestade, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim num suave sussurro. Mas eu deixei 7.000 em Israel. A palavra hebraica sha'ar significa o remanescente. Todos aqueles que não dobraram os joelhos diante de Baal e cuja boca não o beijou. 1 Reis 9, verso 18. Assim, aqui temos Elias, que era um remanescente, e esses 7.000. Resumindo, Yah desperta um remanescente que anda com ele em santidade e justiça. Esse remanescente será preservado no julgamento e permanecerá vivo, porque Yah tem um objetivo com ele. Sejam todos ricamente abençoados.